Olá, estamos começando mais um bate-papo pela Rede Super, seu programa de ideias, de reflexões do dia a dia, das situações do nosso mundo, com um olhar teológico, um olhar cristão. E você pode e deve participar do nosso programa. Ele não é ao vivo, mas você pode mandar um e-mail com crítica, com sugestões. É o batepapo@redesuper.com.br. E hoje nós vamos falar sobre literatura. Como que o cristão deve lidar com a literatura? Você pode ler qualquer coisa, você tem que ler só a Bíblia. E se eu vou ler outra coisa sem ser a Bíblia, qual o critério que eu tenho que usar? Precisa de critério? Nós vamos refletir isso hoje com a nossa bancada aqui, que é o pastor Tilano Muradas, pastor Isaac Zalton e o pastor Vinícius Zulato. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Amém. E aí, pastor Tilano, a gente deve ler só a Bíblia ou pode ler outras coisas? Bom, a Bíblia é um livro também, né? E é uma Isso. literatura, né? Então, a Bíblia ela faz parte da literatura universal, é o livro mais lido da história, o livro mais publicado da história, foi o primeiro livro a ser publicado, diga-se de passagem, né? Quando Gutenberg criou a imprensa. Então, ele é o primeiro livro de literatura, um livro de literatura de referência, né? E o mais vendido, né? E o mais vendido, né? O mais lido no mundo, mais traduzido para outras línguas. Quer dizer, a Bíblia é o nosso primeiro livro de literatura do mundo, né? E quando a gente fala sobre literatura, não exatamente se fala sobre livros que falam de romance ou que falam... Literatura é uma coisa muito generalizada, né? Pode ser de qualquer outro tipo, né? Qualquer outro tipo pode entrar. E a Bíblia é um livro assim, né? Ele tem poesia, ele tem crônicas, ele tem ensinos, a Bíblia tem histórias. Quer dizer, é um livro completo, né? Poderíamos dizer uma enciclopédia. E até ficção científica, né? Tem tudo. Até ficção científica, Efeitos né? especiais. Porque o Apocalipse, para nós, né, são muitas figuras de linguagem utilizadas por João para tentar explicar uma realidade que era futura, né, aos olhos dele, e que ele não tinha recurso naquela época para explicar aquilo que ele estava vendo. Então, parecia, né, aquelas coisas de Spielberg, aquela coisa meio... Né? Não, de Spielberg você encontra em Ezequiel, né, quando os serafins estavam voando e eles tinham um disco ao lado, né? Até falo que aquilo é o disco voador, mas tem isso, tá os discos voando. As rodas, trono, né? Quando as rodas subiam, desciam. Contatos imediatos. Cara, é um livro que tem absolutamente Tava com saudade do Tilano no programa. Não, ele é o brilhante do nosso programa, né? O Atilante, né? Então, a Bíblia é um livro riquíssimo, né? Você chega em Provérbios, chega em Eclesiastes, nós temos todo tipo de literatura. Você sabe que às vezes a gente pode arriscar que tem muita literatura por aí que imita a Bíblia. É mesmo, tio? Tenta imitar. Você vê que as pessoas tentam criar. Eu acho que até um livro como O Código da Vinci, parece que... Né, bebe da fonte. Bebe da fonte. Distorce para sair com alguma coisa. Como se fosse uma novidade. Exatamente. Interessante, a Bíblia também é um livro antigo e um livro tão atual. E ele está sempre na frente. Né? A Bíblia, parece que ela trabalha... Ela caminha junto com a ciência, né? Ela está sempre na frente da ciência. A ciência descobre aquilo que a Bíblia já fala. Então, eu percebo assim, a riqueza da leitura bíblica, como que os cristãos têm assim, um tesouro nas mãos, né? Eu não quero desfazer da Bíblia, porque ela é a nossa referência, é a verdade. Exatamente, Mas eu não quero fugir do tema também. Aí a questão que eu lancei nós podemos ler outros livros que não a Bíblia? Isso é errado? Isso é certo? O que você pensa, Vini? Eu acredito que todo tipo de literatura, sendo lida com os crivos certos, pode de alguma forma acrescentar nas nossas vidas. Né? A Bíblia, é claro, ela é nosso livro de fé, regra e prática. Qual que é a diferença da Bíblia para os outros livros, Vini? Explica para o espectador. A diferença da Bíblia para os demais livros é que nós cremos na inspiração da Escritura. A Bíblia foi inspirada por Deus. E uma vez que ela é inspirada por Deus, ela se torna diferente dos outros livros, nesse sentido, por causa da sua inspiração e por causa da sua inerrância, né? E por causa da sua infalibilidade. Né? Então, a Escritura, uma vez que ela é soprada por Deus, ela é infalível dentro do seu propósito e ela é inerrante também. Né? Ela não se contradiz, ela não contém erros. Né? Ela é inspirada por Deus. E tem um outro lance, né? Acho que uma diferença também, a gente quase não vê livros em parceria, né?
livros com 2, 3 autores. A gente vê isso muito em livro técnico. Produções coletivas. Produções coletivas, né? A Bíblia é uma produção coletiva. São cerca de 40 autores num espaço de 1.500 anos escrito. Quer dizer, é um livro que não... É um livro coletivo. É um livro onde várias pessoas escreveram nele em vários períodos da história. Só que o que nós acreditamos, como cristãos, é que ele é um livro inspirado. Né? Deus inspirou essas pessoas. Isso. Não foi uma coisa que as pessoas fizeram de acordo com o desejo delas. Eu acho né? válido lembrar que delas. sobre essa questão da inspiração, né, não é psicografia, né? A inspiração, né, do Espírito na vida do autor, de forma nenhuma... A pessoa não ficou possuída por uma entidade... Isso, o tomou, né? Mas a inspiração utiliza, né, dos aspectos pessoais, até mesmo do contexto histórico. Estilo da pessoa. Que aquela pessoa estava inserida para que a escritura se torne acessível, né, se torne completamente aplicável à realidade que a pessoa estava inserida naquele momento. Mas aí esses livros que não são inspirados, que seriam os outros livros que não são a Bíblia, inclusive, eles podem contribuir de alguma forma? Inclusive, vale lembrar que literaturas cristãs não são inspiradas por Deus como a Bíblia Sagrada. Porque a gente vê muito acontecer isso hoje, né? Pessoas colocarem livros cristãos em pé de igualdade com a Escritura. E a gente não pode fazer isso, né? Porque a Bíblia Sagrada ela foi completamente inspirada por Deus, né? Ela tem o seu cânon fechado e acho que o tempo fica pequeno para nós entrarmos nesses pormenores da Escritura. Tema para um outro bate-papo. Um tema para um outro bate-papo, né? Então a gente não pode colocar essas coisas em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, com a Escritura, né? Ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante e ela é fonte para esses outros livros, né? Então esses outros autores se utilizam da Escritura para escrever outros livros, né? Livros que explanam o assunto da Escritura ou que até mesmo fazem uma exposição propriamente dita daquilo que está no texto real da Bíblia Sagrada. Então a gente não pode colocar isso em pé de igualdade. Mas indo assim para a literatura, então, e entrando que ele já ia puxar o nosso tapete de novo, porque a gente volta para falar da Bíblia. Porque pastor, que coisa que o pastor mais gosta de falar da Bíblia, né? Ele gosta de falar da Bíblia. Mas uma coisa interessante na literatura. Por exemplo, eu sou um apaixonado pela literatura brasileira. A literatura brasileira é fantástica. Você vai ler Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, você vai ler Carlos Drummond de Andrade. São inúmeros autores brasileiros que enriquecem a nossa vida. Né? Quem lê, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o autor começa: ao verme que primeiro comeu das frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança destas memórias, né? O cinismo e a perspicácia de Machado de Assis faz ele escrever. Mas cada um dos capítulos desse livro nos ensina verdades e poderíamos dizer que é um livro alegórico, né? Onde ele conta a própria vida, mas você vê que ele está fazendo conexões com a vida através de alegorias, de histórias da vida dele. Então é fantástico. Você aprende, por exemplo, com a luneta mágica de Joaquim Manuel de Macedo. Você aprende, a luneta é um óculos, assim como o Isaac usa, só que como nos tempos antigos a pessoa usava só um óculos, é uma luneta só, né? Então ele lia, então ele descobre a luneta. E a primeira luneta, todas as pessoas que ele olhava eram pessoas boas. Então ele era enganado por todo mundo. E aí ele foi enganado tanto que alguém disse: não, pega a outra luneta. A outra luneta ele via e achava as pessoas todas ruins. E o livro vai mostrando esse outro lado das pessoas. E até que ele pega a terceira luneta, que é aquela que equilibra as coisas. Quer dizer, quando a gente vê um livro como esse, você aprende para a vida. Quer dizer, são livros riquíssimos da literatura. Existem livros que são maravilhosos. Né? Aproveitando, tem um livro que eu gosto muito, que ajuda a gente até a entender um pouco da história da filosofia, que é O Mundo de Sofia. Um livro brilhante. Maravilhoso. Livro fantástico. Você vai entender a construção do pensamento, como que surgiram os filósofos, e como que a filosofia chegou a se tornar como ela se tornou agradável, hoje, né? De uma forma muito legal, romanceada. Então você percebe que é possível você fazer uso de livros, né, que fogem ao que nós chamamos, né, do contexto religioso, como a Bíblia e outros livros, e ainda assim, de alguma forma, ser enriquecido por eles. Uma outra coisa que eu acho interessantíssima na leitura, né, comum, vamos dizer assim, né, ao invés de usar a palavra secular, é que a leitura comum te ajuda muito a ter um bom senso de história. Né? Então você consegue, através de uma leitura comum, adquirir muito conhecimento de história. Eu li um livro que eu achei brilhante, chama O Menino que Usava Pijamas Listrados, ou O Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado. O livro é fantástico. Conta a crise dos palestinos. Exatamente. E dos judeus. Você consegue... Até um filme, né? Você consegue ter, assim,
um senso muito bacana de história, né? Do sofrimento que existia naquela época, né? A diferença que existia entre as famílias dos beneficiados e das famílias dos refugiados. Então, isso é muito legal. Você quer É ver um conhecimento riquíssimo. Um outro livro interessante que eu recomendo para todo mundo ler, 1808, e a Conta a série história- do segundo, isso. que é o 1822. Conta a história do nosso país. Isso, né? é o Laurentino Gomes, um jornalista, escreveu um livro riquíssimo, muita Vocês estão muita citando informação. 1808, 1822? Tô doido, eu estou esperando 1888, É, ele tá não fazendo. vejo a hora.